Fim de ano chegando e com ele aquela pergunta, uma metáfora, na verdade. Quem é a gente na fila do pão do ano novo? Parece estranho, né? Mas vamos entender juntos o que essa ideia quer dizer. Então, a grande questão que vai guiar nossa conversa é essa aqui. O ano está na reta final. E aí, qual vai ser a fila escolhida? É uma metáfora, claro, mas uma que faz a gente parar para pensar de verdade. Para começar, vamos falar sobre o ritual de fim de ano. É aquele momento que todo mundo conhece bem, sabe? Aquela atmosfera de esperança, de que tudo vai ser diferente, uma chance de começar de novo. É uma coisa que a gente faz junto, né? Tem o champanhe estourando, as promessas que a gente faz pra si mesmo, a música Deus Ano Velho tocando. São esses rituais que dão um gás, uma esperança renovada. É um otimismo que contagia todo mundo. Só que, no meio de toda essa festa, de toda essa comemoração, geralmente aparece uma pergunta. E essa pergunta, dependendo de como a gente encara, pode trazer um baita peso. E a pergunta é essa aí: o que foi feito? Simples assim. Direta. E para muita gente chega a ser meio intimidadora, né? É aquela retrospectiva quase obrigatória, o checklist do que rolou no ano. O problema não é a pergunta em si, claro, mas o jeito. Quando ela vem com um tom de cobrança, de julgamento, a única coisa que ela traz é peso. Aquela sensação de que, poxa, talvez não tenha sido feito o suficiente. Mas e se a gente trocasse de pergunta? E se existisse uma outra que mudasse o foco? Que em vez de olhar para as coisas que foram feitas, olhasse para a nossa evolução por dentro. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a visão tradicional, o que foi feito. Do outro, uma visão que transforma, em quem a pessoa se tornou. A gente sai de uma lista de tarefas, de conquistas, e vai para uma análise da nossa jornada, da nossa transformação. A mudança parece pequena, mas o efeito é gigantesco. E essa frase resume tudo perfeitamente. Não é sobre o que você fez ou deixou de fazer, mas sim sobre quem você se tornou. O foco muda completamente. A pessoa que alguém precisou se tornar para conseguir fazer, ou até para decidir não fazer certas coisas, é o que realmente importa nessa história. Tá, legal. Mas como é que se responde essa pergunta nova na prática? A ideia é fazer uma espécie de inventário da mudança. Uma lista da própria evolução. E a pergunta-chave para esse inventário é esta: a que distância alguém está hoje da pessoa que se preparava para o Réveillon no ano passado? É um convite para pensar na jornada percorrida nestes últimos 365 dias. E para ajudar nessa análise, a sugestão é focar em 4 áreas bem concretas. Primeiro, o jeito de pensar. Mudou alguma coisa? Segundo, o jeito de agir. Depois, o jeito de reagir às coisas que acontecem. E por último, o jeito de escolher, de tomar decisões. Fazer essa listinha pode ser a verdadeira inspiração para o ano que vem. Então, escolher essa nova fila, essa de focar na transformação, não é só uma questão de se sentir bem. É sobre garantir que o futuro não seja só um repeteco do passado, sabe? E isso nos leva ao que o autor chama de o verdadeiro tudo ou nada. A ideia é a seguinte: tudo o que uma pessoa realmente tem é ela mesma. Então, se não rolar crescimento, se não houver evolução, não vai ter tudo, vai ter nada. E o que seria esse nada? Simples. Significa que o próximo ano tem um risco enorme de ser uma cópia do anterior. É ficar parado no mesmo lugar, sabe? Permanecer na mesma fila de sempre. Então, o verdadeiro objetivo aqui é procurar ativamente as diferenças entre quem se é hoje e quem se era antes. E olha, não é só encontrar não, é valorizar, proteger e até amplificar essas mudanças. Elas são a prova de que a gente está evoluindo. Isso tudo nos traz de volta ao começo com um recado final que amarra toda essa nossa reflexão. A pergunta que fica no ar é: qual fila será escolhida? A mensagem é bem clara. Não dá para começar o ano novo na fila velha.